Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. Hoje eu estou passando aqui para trazer 5 dicas de leituras. São 5 romances cristãos que eu já li, gostei muito, alguns deles já li e reli umas 3 vezes. E hoje eu separei aqui para compartilhar com vocês. Se você é daquelas pessoas que gosta de reservar sempre aquele momento para fazer uma leitura mais leve, uma leitura mais prazerosa, né? Prepara aquele chocolate quente com alguns biscoitos e vai para o seu lugar de leitura. Então, esse vídeo é para você. São 5 livros, 5 romances cristãos que vão contar a história de personagens bíblicos que nós já conhecemos, mas que terão as suas histórias narradas em uma linguagem simples, mais leve, mais acessível, mas que, acredite, em muitos momentos da leitura você vai ser impulsionado a retornar lá no texto bíblico e rever algumas situações, alguns termos que somente pela leitura da Bíblia, do texto bíblico ali por si só, você talvez não compreenderia. Então são livros que além de nos dar o prazer da viagem ali da história que é contada, também de uma certa forma serve como subsídio para que a gente venha compreender melhor a história, o contexto desses personagens, homens de Deus que fizeram uma grande diferença em seu tempo. E o primeiro livro que eu gostaria de mostrar para vocês é o Davi, o Homem que Deus Achou, do Fred Barros, da editora Santos. Aqui o autor vai contar a história do Davi desde a época em que ele tocava para o rei Saul até quando ele se torna rei. É um romance que vai trabalhar principalmente aquele período em que Saul vai perseguir Davi, e eu tenho certeza que, mesmo você conhecendo a história, você ainda vai aprender muito através dessa leitura prazerosa. Então, a minha primeira dica é Davi, o Homem que Deus Achou, do Fred Barros, publicado pela editora Santos. E o segundo livro que eu tenho aqui também para vocês é o Malco, a história do camponês que foi restaurado por Cristo, do W.G. Griffiths, publicado pela editora CPAD. Aqui o autor vai contar a história de Malco, que era servo do sumo sacerdote Caifás, que teve a sua orelha esquerda cortada pelo apóstolo Simão Pedro, ali no momento em que os soldados vão prender Jesus. Então o autor ele vai construir um enredo durante ali a semana da Páscoa, que é a semana em que Jesus vai ser preso e crucificado, onde o principal personagem do livro vai ser o Malco. Ele vai trazer também muitas informações sobre o que acontecia na cidade naquela época e também como Malco ele foi ser servo do sumo sacerdote Caifás e o que aconteceu com ele após o seu encontro com Jesus ali no Getsêmani, quando ele tem a sua orelha golpeada, pelo apóstolo Pedro e restaurada no mesmo instante pelo nosso Mestre Jesus. Então também é um romance que vale muito a pena você ler. Malco, a história do camponês que foi restaurado por Cristo, publicado pela CPAD. E o terceiro livro que eu tenho aqui, que eu também separei para vocês, é Moisés, o libertador do povo judeu. Aqui vai contar a história de Moisés, desde os 40 anos que ele passou ali no Egito, até os 40 que ele passa ali no deserto de Midian, e os demais que ele passa ali guiando o povo de Deus até a sua morte. Então aqui também você vai fazer uma viagem que vai te ajudar também a compreender muitos aspectos da vida de Moisés, do que aconteceu ali durante a peregrinação no deserto, enfim. Como eu falei, são romances que vão tratar de personagens que nós já conhecemos, mas numa linguagem mais tranquila, mais leve, prazerosa de se ler. Nossa terceira dica, então, é o Moisés, o libertador do povo judeu,
publicado pela editora Central do Scholem Asch. E o quarto livro é Conspiração Gnóstica, uma perigosa heresia ameaça a igreja de Éfeso, do Robinson Rocha. Excelente livro. Aqui vai trabalhar muito aquela época ali, já no final do século I, quando João está pastoreando a igreja de Éfeso, já é um idoso, né? Já está no final da sua vida e está pastoreando a igreja de Éfeso. E é quando o gnosticismo está ganhando força sob a liderança de Cerinto. E aqui você vai entender por que o apóstolo João ele inicia o quarto evangelho falando sobre o verbo, o logos de Deus. Vale muito a pena a leitura desse livro. Também é um romance, mas como já falei, vai falar de um personagem que existiu, que foi o João, o apóstolo João. Todas as informações que vão estar presentes no enredo da história foram fatos que ocorreram, são fatos históricos. Esse livro, ele está na mesma linha do quinto livro, que eu também separei aqui para vocês, que é a história de João, a última testemunha, do Tim LaHaye e do Jerry Jenkins, que é a história de João, a última testemunha, as crônicas de Jesus, da editora Planeta. Também é um romance, que também vai falar sobre a história de João, já ali no final do primeiro século. E o enredo vai ser muito parecido com o anterior. Então vale muito a pena a leitura dos dois, porque um complementa o outro. Você vai aprender muito ali sobre a condição da cidade de Éfeso naquela época, quem era o imperador daquela época. A leitura é muito interessante. 5 romances cristãos com uma única diferença. Vão contar a história de pessoas que existiram e toda a informação, todo o conhecimento que você adquirir aqui no momento da leitura são informações de situações que ocorreram na história e estão registrados na história. Então vale muito a pena a leitura desses 5 livros que eu apresentei aqui para vocês. Então hoje eu passei aqui somente para trazer essas 5 dicas de leituras para vocês. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.